Vamos falar de saúde masculina, de um tema bem delicado para os homens, que é a infertilidade em homens. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o Fábio Cano, ele que é urologista. Bem-vindo. Olá, Luciane. Muito bom dia, né? Quase praticamente boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? E vamos desmistificar, né? E trazer algumas informações relevantes, né? No cuidado da saúde masculina, né? Com ênfase aqui, né? Sobre a fertilidade do homem. Doutor, quando a gente fala de infertilidade, geralmente a gente pensa já que o problema está na mulher, mas isso pode acontecer no homem também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. Sim, com certeza. Então, é um tema muito relevante porque o que acontece, né? Quando o casal procura, né, a avaliação da fertilidade, né, normalmente quem procura primeiro é a mulher, né? Mas de forma que a gente também tem que pensar que existem fatores masculinos. Então, de uma forma bem generalista, 1/3 das causas de infertilidade pode ser de causa masculina, 1/3 de causa feminina e, infelizmente, 1/3 pode ser de ambos, né? Tanto do homem como da mulher. Daí a importância do homem também se conscientizar e procurar ajuda médica antes, né, do casal ter aquela angústia, né, de conseguir gerar um filho. Para a gente entender melhor esse assunto, geralmente quais as principais causas de infertilidade em homens? Então, dentre as principais causas de infertilidade, a gente considera a varicocele, que são as dilatações das veias da bolsa do testículo do homem. É claro que existem outras causas, como alterações congênitas. Alguns meninos nascem com o testículo fora da bolsa escrotal. Isso daí pode gerar alterações da fertilidade no futuro daquele menino. De forma que existem casos de infecções do trato urogenital, né? Infecções como a orquite, né, decorrente de uma infecção de cachumba no passado, alguns tipos de câncer, né, homens podem desenvolver câncer no testículo, isso daí influenciar a alteração espermática no homem, um linfoma de Hodgkin, que é um linfoma decorrente de um câncer na corrente sanguínea, pode ocorrer também casos de infertilidade, anomalias congênitas, né, a criança nasceu com algum problema congênito, genético e hormonal também podem influenciar a fertilidade do homem. Dessas causas que o senhor trouxe para a gente, que citou, elas são tratáveis ou não? Sim, com certeza, né? Da grande maioria dos casos de infertilidade, a gente identifica a causa, né, para poder realizar um tratamento, de forma que a varicocele, em termos de porcentagem, ela corresponde a 60% dos casos, né, de infertilidade no homem. E aí existe o tratamento, né, que acaba sendo a cirurgia. Mas tem aqueles casos também que não tem reversão, né? Que é irreversível. Na verdade, os casos, eles costumam ser reversíveis. Apenas uma pequena porcentagem, em torno de 1 a 5%, que a gente não consegue identificar uma causa muito bem definida da infertilidade daquele homem. De forma que a gente sempre analisa o conjunto, né? Então, é o fator feminino, o fator masculino, né? Então, existem causas que a gente consegue resolver. Doutor, geralmente quais os tipos de exames que são solicitados para esse homem para identificar essa questão da fertilidade? Excelente pergunta, Lu. O que acontece é que a gente acaba solicitando alguns exames, tá, laboratoriais, né? O espermograma e a espermocultura, que é um exame que vai avaliar realmente, né, a taxa de qualidade e quantidade espermática daquele homem. E também a gente analisa alguns exames de imagem, como o ultrassom Doppler de bolsa escrotal. É claro que antes de pedir os exames, a gente, numa consulta médica, a gente vai fazer uma avaliação do histórico daquele homem, né, os antecedentes pessoais, familiares, né, e examiná-lo também, né, porque o diagnóstico de varicocele, né, inicialmente a gente faz o exame clínico. E é claro, com o ultrassom a gente vai confirmar, né, aquela alteração. Antes de chegar num diagnóstico desse de infertilidade, tem que ser quanto tempo, assim, em relação a tentativas desse homem de ter filho para chegar nesse diagnóstico? De uma maneira bem generalista, né, a gente considera aquele casal, né, jovem que está tentando ter filhos, né, com relações frequentes, sem usar nenhum método contraceptivo, né, por um período mínimo de 1 ano. É claro que com o advento, né, e a medicina tão avançada hoje em dia, a gente recomenda, inclusive, que os homens procurem um urologista, né, mesmo pequenos, né? Para não gerar angústia e sofrimento daquele casal quando for, né, futuramente querer ter filhos.
Doutor, alguns medicamentos podem interferir também na fertilidade do homem? Com certeza, excelente pergunta, né? Porque hoje em dia a gente está muito em voga o uso e abusos de anabolizantes, né? E o uso da testosterona exógena, ela vai inibir a produção endógena daquele homem. Isso daí pode se tornar, em alguns casos, até irreversível, né? E aí isso daí interfere todo o eixo hormonal daquele homem, o eixo hipotálamo, hipófise e gônada. E, é claro, em alguns homens, quando realmente temos a indicação de reposição de testosterona, a gente vai avaliar outras vias, outras medicações no caso, né, para melhorar, né, a questão hormonal daquele homem e, consequentemente, né, a função espermática. Estilo de vida pode interferir? Excelente pergunta também, né? A modificação do estilo de vida daquele homem é de suma importância, né, na avaliação da fertilidade. Então, a gente recomenda que aquele homem tenha uma alimentação regrada, balanceada, alimentos de preferência orgânicos, bem coloridos, porque o que acontece? Alimentos orgânicos, eles são ricos em vai diminuir, na verdade, o estresse oxidativo, de forma que alguns vícios, como o excesso de bebida alcoólica e o cigarro, eles vão ter aquele efeito deletério. Então, é importante ter esse cuidado na alimentação também. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.